são Thiago Gamboge, artivista, bailarino, ator, coreógrafo, palhaço, polidancer, diretor e professor brasileiro com 26 anos de experiência profissional. Ele realiza projetos e performances artivistas no Brasil e no Reino Unido. Viajou pela rodovia Transamazônica por 6 meses durante seu projeto Transamazônia. Fez ensaios fotográficos nos locais das áreas de tragédia ecocrime em Mariana e Brumadinho. A trajetória ativista, ela realmente se inicia em 2012, com o projeto Transamazônia. Esse projeto surgiu quando, em 2011, eu tive contato com a floresta, com a Companhia de Dança do Amazonas, em Manaus. E, na época, eu lembro que eu vi que a rodovia Transamazônica ia completar 40 anos de sua existência, né? Desde a ditadura militar. E eu tive a ideia me perguntei, qual é esse Brasil 40 anos depois, né? Mandei um projeto para a Lei Municipal de Incentivo à Cultura, que foi aprovado, R$60 mil, e então no dia 30, com relação ao meio ambiente, um diário escrito, fotos e vídeos. Então, isso durante 5 meses. Então, foi um projeto muito forte, realmente mudou minha vida profissional e pessoal. E tem um momento exato que tem uma performance muito forte, que ela foi um divisor de águas, né? Em Altamira, no qual a usina hidrelétrica de Belo Monte estava sendo construída, o movimento Xingu Vivo para Sempre me falou: Thiago, você precisa fazer uma performance hoje, né? Falou amanhã, na frente da Norte Energia, porque os pescadores indígenas foram proibidos de ir à reunião que vai afetar o rio Xingu. Você pode fazer uma performance? Eu fiquei muito motivado e falei, sim, eu vou fazer. Minha companheira, minha esposa, ela também é artista, ela falou, Thiago, vamos usar uma canoa de 5 metros de comprimento, para simbolizar a canoa no asfalto, né, que o rio vai secar. Então, às 9 horas da manhã, eu comecei a arrastar uma canoa desde a FUNAI até a empresa durante 40 minutos, no asfalto, todo vestido de branco e com o meu palhaço todo maquiado, né? Eu lembro um menininho indígena assistindo eu me maquiar, e ele olhava, eu perguntei, essa maquiagem, o que você acha dessa maquiagem? Ele não respondia. Mas aí eu fui puxando essa canoa, na verdade eu não ia chegar a tempo. Passou uma caminhonete, eu pedi uma carona, eles me levaram o restante que faltava. E lá eu realizei essa performance. Em frente à Norte Energia, bloqueamos a rua, realizei várias mortes falsas, né, com sangue falso em frente. E no fim da performance eu entrei, eu puxei a canoa pela escada e me coloquei para entrar na porta principal da empresa. Os seguranças me barraram e eu falei na época, eu sou um pescador, acabei de mudar aqui para a região, trouxe minha canoa, o rio vai secar, eu quero participar da reunião. Meus amigos também. E aí eles falaram, não, que isso, você não vai entrar aqui. Aí nós, aos poucos, nós colocamos o bico da canoa na porta, eu coloquei o meu pé e com o bico da canoa e 200 pessoas atrás de mim, todos gritando, entra, entra, entra. Todo mundo empurrou a canoa e nós entramos. Então, eu conto a história toda porque foi um momento muito simbólico, né? Porque realmente a performance ela teve um resultado real.
foi a canoa e as pessoas e a performance que abriu as portas. E daí 200 pessoas entraram para essa reunião. Então, é uma primeira performance que realmente, a partir daí, eu realizo uma série de outras performances artivistas que eu não esperava, né? Foi, é o que eu digo, o ambiente me convocou para realizar essa ação, né? Eu acredito que todo mundo, na verdade, é um artista, né? Todo mundo é um artista. Todo mundo tem a capacidade de usar a criatividade e deve usar para não enlouquecer, né? Porque todo mundo é criativo e a arte, a criatividade, ela está aí como uma forma de expressão. Então, as redes sociais são uma maneira muito bacana, porque, por exemplo, através da fotografia, através da pintura, dança, teatro, todo mundo pode se expressar. E, e tiveram, né, recentemente com o movimento Vidas Negras Importam, né, agora a questão da pandemia, né, os povos originários sendo dizimados. Então, todo mundo pode e deve ter uma atuação artivista, né? Então, nosso luto, nossa luta é uma performance que nós realizamos no dia 21 de abril de 2019, no topo da Serra da Moeda, que é uma serra, né, na região de Brumadinho. A serra, né, onde exatamente nós fizemos a performance, ali exatamente não foi afetado, né, atingido, mas é na região de Brumadinho. Então, através da Abrace, que é uma ONG, ela me convidou para dirigir essa performance. Fizemos uma convocação convidando atores, bailarinos e músicos para participar dessa performance. E juntamente com Letícia Andrade, dramaturga mineira, criamos uma estrutura, um roteiro, né? Letícia escreveu o texto que foi utilizado. Eu dirigi essa performance foram somente 2 ensaios, né? 2 ensaios durante 2 dias, durante 2 finais de semana antes da performance, e criamos essa performance de 25 minutos, 30 minutos, que foi realizada no topo da Serra da Moeda, que contava com música ao vivo e 24 performances no palco, né, na grama, e 8 músicos, reunindo dança, texto falado e objetos, né? Nós tivemos uns panos grandes representando as águas e também a lama, né? E ao final da performance, no chão, nós desenhamos com fita crepe no chão as palavras nosso luto, nossa luta. E ao final nós convidávamos o público para entrar dentro dessas letras, e do alto um drone filmou esse banner humano, né? Então, com a formação das pessoas, né? Como na Olimpíada, né? Quando eles fazem os desenhos, né? Mas a gente escreveu com os nossos corpos as palavras nosso luto, nossa luta por Brumadinho, por mais um crime da Vale, né? E tivemos 1.000 pessoas assistindo, participando ali. O nosso luto, nossa luta
houve muita comoção, né? Um dos momentos, por exemplo, no qual cada performer falava o nome de uma pessoa que faleceu ou desapareceu, né? Foi muito potente. Nós ouvíamos os choros do público. Nós ouvimos o público gritando o nome de pessoas, né? É, Ah, até hoje, isso me emociona agora, lembrando disso, né? O público ali, eles viram, né, a proposta e eles gritavam o nome de uma pessoa que eles perderam. sobre o espetáculo de hoje, o Transamazônia, eu achei um trabalho muito sensível, eu acho que é um espetáculo super atual por toda essa questão que a gente acabou de ver no Brasil sobre a Amazônia, enfim, outras coisas. Eu acho que essa pesquisa, a pesquisa do artista é muito simbólica e muito tocante, assim, porque ele realmente fez uma pesquisa de vida e uma das coisas que me chamou muita atenção, assim, no trabalho de hoje foi a questão corporal, né? Eu acho que o trabalho corporal do artista é muito bom e eu percebi isso em cena, a relação que ele traz, a animalização do corpo, a relação dele com o polidense. Ele criou várias imagens com o corpo dele dentro desse espaço e eu acho que o artista, a partir dessa pesquisa que ele fez, ele conseguiu trazer no corpo dele a questão dos animais, de toda a natureza, dos seres humanos, tudo para o corpo. E é nítido, assim, quando eu vejo em cena esse trabalho corporal muito bem elaborado, uma precisão que é admirável. A rodovia percorre 7 estados brasileiros: Paraíba, Ceará, Piauí, Maranhão, Tocantins, Pará e Amazonas. Durante 6 meses eu percorri toda a extensão da rodovia, 4.223 quilômetros, de Cabedelo, na Paraíba, até Lábrea, no Amazonas. A partir dessa experiência, eu criei essa peça que você está assistindo. Então, o espetáculo Transamazônia, aqui em Dourados, é muito especial para mim por várias questões. Primeiramente, pela questão indígena, que o Transamazônia ele toca na questão indígena no Pará, no Amazonas, né? E aqui em Dourados é uma questão também muito forte. Essa apresentação foi muito legal. Eu tô olhando aqui para trás que eu tô vendo. É porque é a primeira vez que eu apresento num local aberto, né? Para começar. Dançar na grama, interagir com uma parede real, uma parede com grafite. Né? Isso mudou muito. O espetáculo é sobre essa viagem que eu realizei na rodovia Transamazônica, né? E a Amazônia brasileira é um personagem fortíssimo no trabalho. Então, estar num local aberto com uma árvore maravilhosa atrás foi muito especial, né? O Solo de Quintal me deu a oportunidade de retrabalhar esse trabalho, então a gente está voltando com ele. Eu tive um período que eu não apresentei, né? Então ele foi retrabalhado. O Transamazônia ele fala muito sobre o Brasil, ele não é sobre a Amazônia ou a Transamazônia, no fundo ele é também sobre o Brasil. Então eu inseri questões atuais, então é um espetáculo muito atual e que urge eu, você, todo mundo, né, a fazer alguma coisa, né? Não é para apontar o dedo, né? Estamos juntos. Criamos esse lixo, o lixo que está no espetáculo, uma Amazônia de plástico que vira lixo. E o que fazemos com esse lixo? Né? Então é um chamado, é um espetáculo de protesto, de denúncia, uma chamada por responsabilidade. O que almejam os novos movimentos sociais e os artivismos descoloniais? Certamente, não desejam travar uma guerra entre o local e o global, reivindicar uma prevalência de uma cultura local nativa ou se impor como verdade pura e superior. O desejo
não é de estabelecer um embate de forças entre as existências, mas uma luta pelo sonho de existências e lugares possíveis, lugares habitáveis. E para isso, os artivismos sacodem de baixo para cima a torre das colonialidades. Multidões de monstros, estranhos nesse ninho social, produziram e produzem movimentos de resistência que rompem os limites do silêncio conivente com a morte. Peste gay, câncer gay, doença de homossexual, travesti, drogadito, imigrante, prostituta. Os corpos marcados pelo exame positivo automaticamente tornaram-se monstros, portadores do signo da morte, em uma reprodução identitária que primava e prima pela abjeção. Olá a todos e todas! Hoje eu quero apresentar para vocês Caco Anansíbia. Ele é ator, ativista e faz performances para debater sobre gênero e sexualidade. Seus diálogos são aproximações para compreender o HIV e a AIDS. Suas intervenções envolvem também práticas que mesclam ativismo com a arte. Bom, sou Caco Anansíbia, ator, performer e ativista. Eu diria que tenho uma paixão aí por essa associação de performance e ativismo, mesmo antes de nem ter ideia direito do que esses dois conceitos significavam, a partir de uma paixão assim por um trabalho que a gente realizava com umas parceiras, amigas minhas, da escola de teatro. A gente formou um grupo chamado Coletivo Friccional que realizava performances de rua para debater causas em torno de gênero e sexualidade. E eu diria que a partir dos aprendizados e sabedorias dessa experiência, somado com outro encontro, outro encantamento na minha trajetória, que foi me deparar com o trabalho de uma outra artista chamada Eleonora Fabião, uma performer carioca, principalmente uma ação, não só, mas para inspirar esse outro trabalho meu, uma ação da Eleonora chamada Converso sobre Qualquer Assunto. Eu acho que essa soma desses dois universos me guiaram aí para essa performance que eu acabei chamando de Contagiar, que é um momento da minha trajetória onde eu decidi finalmente começar a abordar o tema, digamos assim, né? Mas não só o tema, todas as esferas que giram em torno da experiência do HIV e da AIDS. Eu sou uma pessoa que vive com HIV há mais ou menos 12 anos, levei mais ou menos aí uns 9 anos para começar a falar publicamente sobre o assunto, e acho que isso tudo
posso dizer que isso tudo influencia muito os preceitos ou a fé que eu boto nessa performance, né? Eu chamo essa ação de contagiar. Ela tem um formato muito idêntico à performance da Eleonora Fabião. São 2 cadeiras postas na rua com um performer e um convite num cartaz. Mas nesse convite eu comecei a me perguntar o que aconteceria se eu, ao invés de, como ela, convidar para conversar sobre qualquer assunto, o que aconteceria se eu convidasse para conversar especificamente sobre HIV e sobre AIDS. Eu queria experimentar a potência dessa ação por 2 razões. Uma muito inspirada por um pensamento da Eleonora. Ela fala de uma ideia sobre desacelerar espetacularidade e acelerar receptividade. E querendo ter o HIV e a AIDS como tema para um ato artístico, eu percebo que seria uma estratégia muito interessante pensar maneiras de driblar a não receptividade que esse assunto costuma causar nas pessoas, né? É um assunto muito guiado pelo silêncio, os diálogos são muito interditados em torno do HIV e da AIDS, então existe mais uma dinâmica muito mais de repúdio em torno da AIDS, ou só de prevenção, algo da qual você deve se manter afastado. E eu queria criar esse campo relacional nessa ação, onde eu pudesse fazer florescer principalmente essa receptividade. Eu diria que nessa performance a minha grande ferramenta é apostar no diálogo. O diálogo como algo muito potente e muito forte para poder desmobilizar toda essa norma de silêncio que existe em torno do assunto, do HIV e da AIDS. E eu fico dizendo que esses diálogos, eu gosto de criar a imagem que eu estou tentando criar pontes, né? Convidar as pessoas para atravessar pontes. Como eu falei, é um assunto que a tendência é geralmente as pessoas se afastarem, ficarem muito na esfera do achismo ou prevalecer o discurso preventivo, que é muito guiado pelo discurso que já se repetiu muito ao longo da história, que é o discurso médico, né? Ou o discurso das notícias. E eu tento principalmente ativar outras narrativas, outras trocas dialógicas em torno desse assunto, muito mais orientadas pelo compartilhamento da humanidade de quem está conversando, né? Pela fricção. Aí eu diria, coleto de volta esse conceito de fricção lá das performances iniciais com o coletivo friccional, que é essa fricção entre mundos, fricção entre ideias, fricção entre pontos de vista, apostando que esse encontro, esse cruzamento de posicionamentos, de histórias, né, de pensamentos, ele é muito mais frutífero para ampliar novos horizontes, horizontes mais justos, horizontes mais plurais, em torno do que significa viver com HIV ou conviver com pessoas, se relacionar com pessoas que vivem com HIV. O que eu acho que é muito interessante nessa performance, que me faz ter tanto apego a ela, é a fricção que a Contagiar realiza entre 2 universos, que é o universo do público e o universo do privado, né? O HIV e a AIDS, como eu disse, é um assunto que costumeiramente ele é muito relegado ao campo do privado, seja do segredo da pessoa que não conta para ninguém, ou o segredo entre 2 pessoas, ou o privado de só a família saber, ou mesmo a privacidade das 4 paredes do consultório médico. E eu proponho levar essa conversa para o espaço público. E aí já de cara acontece uma série de movimentos de fricção que são até complexos de explicar rapidamente, mas tudo está mudando de significado o tempo todo, seja quando a cadeira está vazia, quando ninguém aceita e eu estou ali insistindo nesse convite, nessa conversa. Isso é uma imagem de denúncia, ao meu ver, que mostra um pouco desse repúdio, da dificuldade de lidar com esse assunto, seja publicamente ou não, dos diálogos interditados, ou quando alguém automaticamente senta ali, as imagens que se geram, seja uma conversa mais dura, uma conversa mais difícil, uma conversa alegre, ou um momento de vulnerabilidade em público, alguém que está chorando e pode rolar um acolhimento, ou simplesmente a estranheza dessa conversa sobre esse assunto estar acontecendo ali em meio a todo mundo. Isso tudo eu acho muito potente. Eu acredito muito nas imagens
que acontecem, seja para quem só observa, e não posso dizer que eu acredito fortemente na troca que esses diálogos movimentam, assim, com quem realmente senta e conversa, assim, tá vivendo. Eu tento apresentar esse ponto de vista de que aquilo é um momento de arte, mas também não só. Existe uma troca ali que é política, por causa do assunto que está se tratando, né? Existe algo até muitas vezes de terapêutico. Eu acredito muito nessa mistura de arte, política e terapia nessa ação, né? Pelos retornos que eu recebo, seja com quem senta e conversa comigo, ou seja com quem chega a observar durante horas a ação e só vem falar comigo quando eu termino e estou me retirando. Então, essas coisas todas, diante de todo o silêncio que existe em torno do HIV e da AIDS, eu acho que me fazem crer nessa potência, assim. Além do convite de convidar a pessoa a se movimentar também, eu proponho que ela realize outros contágios, que aquelas coisas conversadas ali não fiquem paradas naquele corpo, que ela espalhe, que ela transmita, seja através de outros diálogos ou até mesmo de um convite que eu faço para ela ir embora, carimbada, com um símbolo de HIV positivo, percorrendo a cidade, sentindo um pouco o que pode ser essa sensação. E o que pode haver de artístico e de político nesse ato. Então essas são, resumidamente, um pouco das coisas dos movimentos que eu acho que essa ação contagiária, ela acaba agenciando e que me fazem crer que ela é muito potente. Os artivismos, o ato performance, são a agência da arte como protagonista nos atos políticos. Um novo impulso aos novíssimos movimentos sociais, que podem ou não estar vinculados a partidos e movimentos sociais tradicionais. Esses corpos rebeldes performam contra as injustiças sociais, visibilizam as desigualdades, questionam as matrizes de poder, reivindicam justiça e reparação. Esses corpos que performam através dos artivismos de visada descolonial formam redes de solidariedade que se aliançam contra as vulnerabilidades, mesmo que suas próprias vidas estejam expostas a riscos.